Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem vos fala é o professor Helder, vosso professor de física, e eu estou aqui fazendo mais uma videoaula para aprendermos um pouquinho sobre o campo magnético. Nós vamos analisar aqui o campo magnético criado por um fio e o campo magnético criado por uma espira. Espira, tá bom? Então, vamos lá para a nossa videoaula. Bom, em primeiro lugar, a intensidade do vetor indução magnética, que é o campo magnético B, certo? B, ó, ele é dado por esta equação, que é μ0 i sobre 2π d. Aqui eu tenho o que significa cada uma dessas grandezas que estão nesta equação. O campo magnético ele vai depender da distância que você está até o fio. Essa distância nós vamos chamar de d. Embora aqui na figura foi chamado de R, mas nós podemos chamar de D sem problema, depende muito do autor do livro, né? Bom, então, primeiro, B é o campo magnético, a unidade de campo magnético é o Tesla, a gente usa simplesmente T de Tesla, e a corrente elétrica que passa no fio, note que o fio é esse aqui, ó, esse aqui é o fio, e a corrente está para cima, né, vertical para cima. Então, o campo criado nesse fio, ele é determinado, né, a sua orientação pela regra da mão direita, onde o dedo polegar ele é colocado no sentido da corrente e os outros dedos vão indicar, né, o sentido da corrente, que seria ao redor do fio, assim, né? Claro, aqui a figura tridimensional ficaria melhor assim. Assim, por trás e seria assim, né? Entendeu? Eu vou mostrar uma simulação daqui a pouco para vermos melhor como é que funciona nessa questão do campo magnético, pela regra da mão direita. Bom, e a corrente elétrica dê a distância do ponto ao fio. Você pode ter uma distância pequena, né? Você pode ter uma distância um pouco maior, se você quiser, depende do que for pedido para você fazer. O μ0 é uma constante, chamada permeabilidade absoluta do vácuo. O seu valor é dado por 4π vezes 10 a menos 7 Tesla metro por ampere. Beleza? Esse valor tem que ser dado na questão, que é o valor da constante. Sempre vai vir na questão, beleza? Então, como é que a gente descreve a orientação do campo magnético, né? Aqui a regra da mão direita. Note mais uma vez, ó, a corrente está para cima, a direção da corrente, e você coloca o polegar, né, no mesmo sentido da corrente, e esses dedos aqui, ó, vão indicar o sentido do campo. Beleza? Então, seria um campo. Se você olhar de cima, né? Se você tivesse a possibilidade de olhar de cima, então esse campo seria um sentido anti-horário. Essa questão do sentido anti-horário, o horário, como está no plano horizontal, digamos assim, então a gente não usa muito essa linguagem de sentido horário e anti-horário, porque depende do referencial. Se você estiver olhando de cima, vai ser o sentido anti-horário. Se você estiver olhando aqui de baixo, aí já muda totalmente o sentido. E lembrando, esse xizinho aqui é para indicar que nesse lado direito do fio, o campo magnético é perpendicular ao plano da página, que nós estamos usando PPP, para indicar que é perpendicular ao plano da página, e entrando na página. E já desse outro lado seria perpendicular ao plano da página e saindo dela. Então, qualquer ponto que você pegar aqui, ó, sempre vai ser o campo saindo do plano, beleza? E qualquer ponto aqui que esteja do lado esquerdo desse fio. Então, isso se a corrente estiver indo para cima, né? Se a corrente estiver indo para baixo, então, ó a direção do campo como é que muda. Agora fica assim, né? Se olharmos na perspectiva de cima, então ficaria no sentido horário. Beleza? Tem aqui mais exemplos que eu vou mostrar melhor como é que funciona essa regra da mão direita. Ó. Você coloca o polegarzinho fica no sentido da corrente, por isso o nome é regra da mão direita envolvente, porque esses outros dedos aqui, ó, eles envolvem o fio. Então, esses dedos aqui vai dar esse sentido aqui do campo, que é sempre um campo circular ao fio. Tá bom? Aqui você tem outros exemplos. Nesse caso aqui, você teria como a corrente estaria na horizontal,
Então, você teria, né, usando a regra da mão direita, um campo magnético saindo do plano em cima, beleza? E entrando no plano na parte de baixo. Então, seria o xzinho, beleza? Ficou faltando um ponto aqui, tá aqui o ponto. Aqui tem mais um exemplo, mas é uma figura bem similar, né? Só que aqui você tem uma corrente para cima, a regra da mão direita sendo mostrada aqui, e o campo ao redor do fio. Nesse outro caso aqui, a corrente está saindo do plano, né? Se você colocar o seu polegar na frente da tela, se você estiver vendo pelo computador, né, ou pela tela, e colocar o dedo polegar saindo da tela, aí você vai ver que seus dedos eles ficam justamente nessa orientação que está aqui, ó, do campo. Nesse caso aqui, girando no sentido anti-horário. Então, se você pegar qualquer ponto que você queira, vamos supor, um ponto aqui à esquerda, qual seria o sentido do campo aqui nesse ponto da esquerda? Seguindo a linha, né? Só que tangente à linha. Então, seria aqui, ó, o campo B seria aqui. Se for um ponto aqui em cima, então o campo segue, tangencia a linha nesse ponto, que seria o campo B assim. De forma análoga, que se fosse aqui um ponto da direita, seria um ponto para um campo para cima. E se fosse aqui embaixo, o campo seria para a direita, né? O campo B. Aí você vai dizer assim, professor, por que a gente não faz isso também com os pontos que estão, por exemplo, atrás e na frente desse fio aqui, né? Por exemplo, um ponto aqui. Pode fazer um ponto para a direita, né? Só que como essa aqui é uma figura tridimensional, é como se essas linhas já estivessem fora do plano, né? É como se fosse isso. Então, geralmente a gente só analisa o ponto da direita e o ponto da esquerda do fio. Nós não olhamos para a situação da frente, por exemplo. Beleza? Mas agora eu gostaria de mostrar aqui uma simulação. Olha só, nessa simulação eu tenho uma corrente que está indo para cima. Você pode perguntar, mas professor, estou vendo as bolinhas aqui descendo, que isso aí representaria os elétrons, né? Como os elétrons estão descendo, então a gente diz que que a corrente no sentido convencional é para cima. E aqui está o sentido do campo. Ó, note que aqui você está vendo a regra da mão direita, aqui é a equação que descreve o campo magnético, e você pode aqui ó, analisar como seria o campo em qualquer ponto ao redor do fio. Então aqui seria um campo perpendicular ao plano da página e entrando no plano. Aí quando você vai aqui por trás do fio, aqui seria um campo magnético perpendicular ao plano da página e saindo do plano. Beleza? Então entrando no plano, quando ele está do lado direito e saindo do plano quando está do lado esquerdo. Outra coisa que a gente pode notar é que quando eu me aproximo do fio, a seta que define o campo ela vai aumentando o seu tamanho, o que mostra que o campo magnético é maior quanto mais perto estiver do fio. Quando você se afasta, ele diminui. Quando você se aproxima, ele aumenta, né? Mesma coisa acontece do outro lado. Olhe para a setinha azul, essa setinha azul aqui. Então, quando você vai aproximando-se do fio, o campo vai ficando maior. Assim, assim, professor, sim, aqui você pode mudar também até o ponto de vista aqui, ó, perspectiva. Ó, note como é que é o campo aqui, você mostra, dá para ver como seria o campo ao redor do fio, né? Então, o campo é assim, ao redor do fio, né? Girando, né? Pela regra da mão direita. E você pode também aqui mudar o sentido da corrente. Se você muda o sentido da corrente, você muda também a regra da mão direita, ao invés de polegar estar para cima, ele fica para baixo, né? Então você vê aí como fica aí o campo, aí muda totalmente. Do lado direito agora vai ser saindo do plano e do lado esquerdo vai ser entrando no plano, porque agora a corrente está para baixo. Uma outra simulação bem legal é essa aqui, ó. Note que a corrente está passando aqui da direita para a esquerda, por quê? Porque o fio vermelho está ligado no polo positivo da bateria. Então a corrente sai daqui do polo positivo e passa pelo fio da direita para a esquerda. Usando a regra da mão direita, você pode ver que o campo vai ser assim, ó, ao redor do fio, girando o fio. Então seria saindo do plano na parte de baixo e entrando no plano na parte de cima. Saindo
do plano na parte de baixo e entrando no plano na parte de cima. Nessa simulação aqui, é bom que eu possa até transformar esse fio numa espira fazendo isso. Olha a espira. Chegou aqui, pronto, transformamos numa espira. Como é que funciona aqui? Ó? Quando a corrente está no sentido anti-horário, beleza? O campo vai ser saindo do plano da espira. Beleza? E o vetor que a gente calcula sempre é no centro da espira. Tem até a formulazinha que eu vou mostrar na nossa apresentação, tá bom? Voltando para os nossos slides, nós temos agora o campo magnético da espira, que é definido por esta equação, que é bem parecida com a equação do fio, só muda que você não tem o 2π embaixo, né? E ao invés de ter a distância até o fio, você não tem a distância, né? Você tem aqui o raio da espira, né? Que é esse raio aqui, ó, o raio da espira. E também está descrito aqui de forma pontilhada, aqui na espira, tá bom? Então, essa seria a forma que você calcula. E note mais uma vez aqui, o campo está nesse sentido aqui, ó. Quando você olha na perspectiva de cima, no sentido anti-horário. Então, o campo é nesse sentido. Até expliquei na sala de aula que a gente usa a chamada regra da mão direita envolvente invertida, né? Então, se essa corrente aqui fosse assim, ao contrário, então o campo seria para baixo. Beleza? Mas aí o campo está para cima. É vertical e para cima. Vamos para nossas questões. Então, vamos lá. Primeira questão. Em cada um dos casos a seguir, represente o campo magnético produzido por um condutor retilíneo transportando corrente I no ponto P. Ele quer que você calcule no ponto P. Então, note, na letra A, você vai ficar com o polegar para cima e o campo ele vai ser assim, né? Saindo desse lado de cá, esquerdo, e entrando no plano do lado direito. Como eu quero no ponto P e o ponto P está do lado esquerdo, então o campo seria assim, ó, saindo do plano. Nessa outra situação aqui, a corrente está para a direita, então o teu polegar da mão direita vai ficar para o lado direito. Então o campo seria saindo na parte de cima e entrando no plano na parte de baixo. Né? Note, quando você coloca o seu polegar nesse sentido aqui, os seus outros dedos eles ficam aqui, né? Rodeando o fio, beleza? Então é como se estivesse assim, né? Aqui está os seus outros dedos aqui. Estaria a unhazinha, sua unha, mais ou menos assim, né? Eu estou tentando fazer uma figura aqui para você entender. Então o campo ele seria assim, ó, rodeando o fio. Então seria saindo na parte de cima, seria assim, ó. Então entrando no plano na parte de baixo. Então a representação seria aqui, bolinha com X. Beleza? Para os outros dois casos, ó, aqui você tem aqui a corrente estaria entrando no plano. Então você bota o seu polegar entrando no plano da tela e os seus outros dedos vão estar de tal forma que o campo ele vai estar assim ao redor do fio, no sentido horário. No sentido horário. Então, no ponto P, como é o sentido horário, o campo estaria assim, para a esquerda. Então, campo B para a esquerda. E nesse outro caso aqui, seria girando no sentido contrário, né? Anti-horário. Como é no sentido anti-horário, então seria assim para cima. Campo B seria o sentido direção vertical, sentido para cima. Beleza? Então, vamos agora fazer uma questão de cálculo, né? Ou seja, para calcularmos o campo magnético em um certo ponto. Então, eu tenho uma questão aqui, né, que tem dois fios retos, longos e paralelos, são percorridos por correntes elétricas de intensidade de 3 amperes e 4 amperes. Composta a figura, essa figura aqui abaixo. Então, sendo o μ0 o valor da constante é dada, então calcula a intensidade do campo magnético no ponto P. Bom, neste ponto P aqui, note que o campo magnético criado pelo fio 1, se você colocar o seu polegar aí na tela, né? No sentido da corrente, você vai notar que o campo é saindo do plano na parte de cima
saindo. E no ponto P, aqui embaixo, seria entrando no plano, que é o xzinho, né? Ficou feio esse xzinho. Vou colocar aqui, ó. Xzinho. Então, aqui é o campo B1. Já o fio 2, como a corrente está no mesmo sentido, então bota o teu polegar no sentido da corrente e você vai notar que os seus dedos eles vão estar saindo do plano, na parte de cima, já que o ponto P ele se encontra aqui em cima. Então, B2 aqui seria saindo do plano. B2 é saindo do plano. Bom, como eu quero a intensidade no ponto P, então, e como o campo criado pela corrente 1 é para dentro do plano e pelo campo 2 é para fora, então você vai subtrair no final. Então, vamos calcular quem é B1. B1 é μ0 vezes I1 sobre 2π vezes D1. 2π vezes D1. Já descobrimos que o μ0 é 4π vezes 10 a menos 7. O I1 é essa corrente aqui, ó, do fio 1, 3 amperes. Né? Tem no problema, mas também tem aqui na figura, né? Então, tem a descrição do problema, mas também tem na figura. Então, vai ficar vezes 3 dividido por 2π vezes D1. Só que, nota, D1 está em centímetro, né? Seria 2 centímetros. Eu não posso deixar em centímetro. Como é que eu faço para transformar para metro? É só multiplicar por 10 elevado a menos 2. Então, aqui ficaria 2 vezes 10 a menos 2. 10 a menos 2. Então, note o π. Aqui eu já posso cortar com π aqui em cima. E aqui você nota que você tem 4 e 2 vezes 2 também é 4, né? Então, só vai sobrar o 3 aqui em cima. Se você quiser, não tem problema. Você multiplica 4 vezes 3, fica 12, dividido por 4, que dá 3. Então, aqui já descobrimos quem é B1. B1 só sobra o 3 ali. E vamos fazer o jogo de potência, né, gente? Ó, 10 a menos 7, dividido por 10 a menos 2. Quanto é que dá isso? Lembra que eu falei que é só você mudar o sinal do expoente de baixo, né? Porque divisão de potência de mesma base conserva a base e subtrai os expoentes. Então, ficaria 10 a menos 5. 3 vezes 10 a menos 5 Tesla. Então, já foi B1. B2 é a mesma coisa, só que eu vou usar os dados do fio 2. μ0, que é 4π, vezes 10 a menos 7, vezes a corrente, e 2 está aqui, 4 amperes. Então, vou substituir aqui, ó, 4 amperes, sobre 2π D2. 2π vezes D2, que é a distância 2, 4 centímetros, então fica 4 vezes 10 a menos 2. Cuidado para não esquecer essa modificação aqui da unidade, né? Senão erra. Então, π corta com π, 4 corta com 4, só sobrou 4 em cima, que eu divido por 2, fica 2 vezes 10 elevado a menos 5. 2 vezes 10 elevado a menos 5, né? Tesla. Bom, como eu já mencionei antes, então note que um campo ele é oposto ao outro, o sentido. A direção é a mesma, que é perpendicular ao plano da página. Embora não peça na questão, mas a gente já está vendo aqui que a direção é a mesma para os dois campos. Porém, os sentidos são contrários. Então, o campo resultante no ponto P vai ser, é só subtrair o campo B1 menos o B2. E por que o B1 menos o B2? Porque o B1 é maior. Ó, 3 menos 2 fica 1. Então, implica que o campo resultante no ponto P vai ser igual a 1 vezes 10 elevado a menos 5 Tesla. Então, aqui é o campo resultante no ponto P. Então, foi esse valor aqui. Tá bom, pessoal? Então, até a nossa segunda parte da aula, onde nós estaremos fazendo mais algumas questões. Beleza? Valeu!